Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Nós vamos hoje tratar de um assunto muito importante na economia, que são as taxas de câmbio real e nominal. Nós vamos ter uma série de vídeos que vamos tratar a respeito desse assunto e da sua importância para a macroeconomia de um país. Hoje nós vamos tratar de um assunto mais básico, de um tema mais introdutório a respeito do assunto, e o nosso objetivo é principalmente diferenciar o que são taxas de câmbio real e nominal, e como funciona a medição dessas duas variáveis tão importantes para a economia. Bem, na nossa primeira apresentação, deixe-me tirar essa segunda imagem. Na nossa primeira apresentação, no nosso primeiro slide, nós temos aqui uma notícia recente, né? Eu estou gravando esse vídeo em junho de 2020, nós temos aqui uma notícia de maio de 2020, que fala sobre um recorde que o dólar bateu, valendo R$ 5,84. E aí a notícia diz que o dólar bate um recorde nominal. O dólar bate um recorde nominal. Em outra notícia, na verdade é uma imagem que eu retirei desse site aqui embaixo, a fonte do site, caso você queira ver maiores detalhes. Ele nos mostra uma trajetória das taxas de câmbio real e a taxa de câmbio real efetiva ao longo das últimas décadas aí no Brasil. Ele pega aí como início 94 até 2017 e vai mostrando aí a partir de alguns eventos que vão acontecendo tanto no Brasil como no mundo e a trajetória que essa taxa de câmbio ela vai tomando ao longo do tempo, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a crise cambial de 99, atentados de 11 de setembro, né, crise argentina próxima, outubro de 2012, né, Lula eleito, né, acredito que seja 2002, né? Botou 2012 aqui, mas é 2002. 2008 a famosa crise mundial, né, crise do mercado imobiliário americano. E aqui a crise financeira e política no Brasil de 2015, né, que resultou aí com o impeachment da ex-presidente Dilma. Enfim, vai mostrando aí o comportamento dessas taxas de câmbio. Então, note que na primeira imagem você tinha aí uma informação relativa à taxa de câmbio nominal. E aqui nós temos uma informação relativa à taxa de câmbio real. Qual a diferença entre esses dois conceitos e qual a importância que eles têm para a nossa economia? Bem, a gente vai tratar um pouco sobre isso hoje. Espero que fique claro para você os conceitos que a gente vai tentar introduzir nesse momento, nesse vídeo. Bem, Lopes e Vasconcelos, num livro Manual de Macroeconomia, afirmam que a taxa de câmbio mostra qual é a relação de troca entre duas unidades monetárias diferentes. Nós temos aqui duas moedas diferentes e essa taxa de câmbio vai mostrar como se dá a troca entre esses dois produtos que são exatamente as moedas. Na economia, um dos princípios básicos para a compreensão econômica geral é você entender que a moeda ela é uma mercadoria também. E as moedas nacionais, inclusive. Então, o dólar americano, o dólar canadense, o real, a libra esterlina, enfim. As moedas elas são mercadorias que são utilizadas como meio de troca, mas que possuem valor e por isso a taxa de câmbio mostra qual é a relação de troca entre uma moeda e outra. Dentro desse contexto é muito importante, né, nós que somos do Brasil, entendermos a diferença entre cotação do certo e a cotação do incerto. Bem, vamos começar com a convenção, né, a cotação do certo. O que é que significa isso? Essa convenção ela está presente principalmente em países que possuem moeda forte. E a convenção do certo, ela estabelece como paradigma que o preço de uma unidade nacional, de uma unidade nacional em termos de moeda, ela estabelece o preço de uma unidade nacional em termos de moeda estrangeira. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que adota essa convenção, lá você perguntaria quantos reais eu posso comprar com $1. Então eu tenho $1 e quero saber quantos reais eu posso comprar com esse dólar. Então a unidade de medida é a unidade nacional. Você tem $1 e você vai a partir disso procurar saber quanto você vai comprar de dólar, quanto você vai comprar de reais a partir desse dólar. Bem, voltando aqui para nossa
para nossa primeira, essa primeira imagem que nós vimos, se a gente for pegar esse valor aqui que nós encontramos na notícia, se você estiver nos Estados Unidos e lá, né, utiliza-se a convenção do certo, então você vai medir a sua unidade de troca da seguinte forma. Você vai medir 1 dividido por 5,84. Estou fazendo aqui na minha calculadora, né? 1 dividido por 5,84. Então, a conversão do certo, você faz o cálculo da seguinte forma, né? 1 dividido por 5,84. E, para quem está na conversão do certo, você pode comprar com $1 0,17 reais, né? 17 centavos de reais, a partir daquela informação que nós encontramos ali na nossa notícia, ok? Isso é a conversão do certo, é você medir as outras moedas pela sua moeda, ok? Convenção do certo, a cotação do certo, é você medir as outras moedas, as moedas estrangeiras, a partir do valor de uma unidade da sua própria moeda. Bem, essa é a convenção do certo. E a convenção do incerto? Ela inverte esse polo, ela inverte essa comparação. Então ela vai estar presente mais comumente em países de moeda fraca. A gente vai ter a convenção, a cotação do incerto. E é o preço de uma moeda estrangeira em termos de moeda nacional. Então no Brasil você faz a pergunta, quantos reais valem $1? Então lá, você vai calcular da seguinte forma, você vai querer saber quantos reais valem $1, então você vai fazer a seguinte comparação. Né? 5,84 vezes 1 dá 5,84. Note que é uma observação diferente, né? Uma forma diferente de você calcular as taxas de câmbio. Por quê? Na primeira que a gente viu, a unidade de referência é o dólar. E aqui a unidade de referência, então, é a moeda nacional, perdão. Né? Aqui, né, nesse exemplo de cima, a unidade de referência é a moeda nacional. E aqui, no exemplo de baixo, na convenção do incerto, nós temos como unidade de medida, né, a moeda estrangeira, que no caso é o dólar. Ok? Está claro? Isso é importante nós entendemos porque algumas das regras das convenções que vamos adotar vão apresentar diferenças por conta desse tipo de convenção que é adotada. Tranquilo? Podemos avançar? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Então, pessoal, nós vamos agora falar um pouco sobre a taxa nominal. E na cotação do incerto, a gente vai sempre destacar isso, né, por conta de ser a cotação utilizada no Brasil. Na cotação do incerto, a taxa nominal se encontra, então, com esse cálculo, né, que é o símbolo da taxa nominal. Aqui nós temos o preço da moeda doméstica e o preço da moeda estrangeira. Lembrando que como o padrão de comparação é a moeda estrangeira, então aqui assim, a gente sempre vai ter 1, tá certo? Como no exemplo que a gente utilizou no slide anterior, né? Era 5,84 sobre 1, que dava, obviamente, 5,84. Beleza? É assim que a gente calcula, né? Se é que a gente pode chamar isso de cálculo, é assim que a gente encontra a taxa nominal. Tranquilo? E aí vem uma conclusão importante. Por conta de estar fixo aqui, né, na convenção do incerto está fixo, número 1, então uma elevação na taxa de câmbio nominal significa, né, leva uma desvalorização da moeda nacional. Por quê, professor? Bem, note comigo, se esse número aqui se eleva, das duas, uma. Ou esse número aqui de baixo está diminuindo, o que não é o caso, porque a gente fixa ele em 1, por ser o padrão de comparação, ou esse valor aqui está aumentando. E a gente já sabe, né, que é isso que acontece. O preço da moeda doméstica, na verdade, está aumentando, está desvalorizando. Então, assim, se passar, por exemplo, esse valor aqui para R$7, né, imagine só a tragédia que isso seria, se esse valor passar a R$7, isso significaria uma elevação da taxa de câmbio nominal e podemos concluir que seria uma desvalorização da moeda nacional. Ou seja, para comprar $1, nós precisaríamos de mais moeda doméstica. Estou utilizando o dólar, ok? Porque é o mais convencionado aí no mercado. Os padrões de comparação com o dólar geralmente são mais... É o que você mais vê nos noticiários, geralmente é o padrão internacional. Mas poderia ser aqui qualquer outro tipo de moeda estrangeira, tá certo? Então, grave isso. A elevação da taxa de câmbio nominal
leva a uma desvalorização da moeda nacional. Isso na cotação do incerto, que é o padrão nacional. Se nós tivermos o cálculo na cotação do certo, isso se inverte. A elevação da taxa de câmbio nominal significa valorização da moeda nacional. Tranquilo? Pois então vamos seguir aqui a nossa apresentação. E agora a gente vai diferenciar, né, já que a gente introduziu o assunto de taxas nominais, vamos agora entender um pouco como é que funciona as taxas real, a taxa nominal e a taxa real, a diferença entre ambas. Então, por favor, memorize aqui esse conceito para que você jamais esqueça. A taxa nominal, ela corresponde ao preço relativo das moedas correntes entre os dois países. Então, naquele exemplo que eu passei, né, o Ezinho é igual à moeda nacional sobre a moeda estrangeira. Então, é uma comparação entre moedas. A taxa real, diferente da nominal, ela vai tentar fazer medir o preço relativo entre os bens de dois países. Ela também vai ser chamada de termos de comércio ou termos de troca. E ela calcula-se por essa formulação matemática aqui. Né? Por essa formulação matemática aqui. Onde o E, né, o E maiúsculo aqui, na taxa nominal era o E minúsculo, né? O E maiúsculo vai ser igual a taxa nominal, né, vezes o preço do bem nacional dividido, né, essa expressão dividida pelo preço do bem estrangeiro. Pessoal, nas notícias do dia a dia, como por exemplo naquela primeira imagem que nós mostramos a vocês, no dia a dia, nos noticiários, é mais comum nós encontrarmos notícias relacionadas à taxa nominal. A taxa nominal está muito mais presente no nosso dia a dia do que a real, ok? Porém, para estudos econômicos, análises econômicas, é muito importante a gente entender também a real, para aprofundamentos que nós faremos posteriormente. Então, a nominal ela é bem mais presente no nosso dia a dia, tanto em noticiários como, enfim, né, nas conversas que nós temos aí no dia a dia nos informando sobre a economia do país. Então, ela vai ter essa formulação. Vamos tentar entender como é que funciona isso através de exemplos. Tentar entender como é que funciona isso através de exemplos. Então, você tem, por exemplo, vamos supor que nós temos dois países e esses países eles produzem somente uma mercadoria que é o celular, tá certo? Produzem somente celular. Então, no país, nos Estados Unidos, que é o país 1, o celular custa $400. No país 2, que é o Brasil, custa R$1.600. E a taxa nominal, ok? A taxa nominal entre esses países é $1 valendo R$4. Pois bem, vamos calcular aqui a taxa real para esses dois bens. Como é que nós devemos fazer? Simples, utilizando a fórmula, né, que nós vimos na apresentação passada, nós temos que simplesmente colocar a taxa nominal. Qual é a taxa nominal aqui, professor? A taxa nominal é 4 por 1, que é 4, ok? Então, no caso, você vai colocar 4 vezes, e aí você coloca o valor do bem em moeda estrangeira, que é 400. Isso aqui, essa parte de cima, pessoal, nada mais é do que simplesmente você transformar o preço do produto estrangeiro em reais. Você fazendo essa multiplicação, você está transformando o celular nos Estados Unidos em valores em reais. É como se você trouxesse o produto para cá e tentasse e fizesse o possível para que ele permanecesse no mesmo valor, com o mesmo nível de riqueza necessária para adquiri-lo. Então, você está fazendo simplesmente essa transformação. E embaixo você coloca o preço do bem aqui no Brasil, 1.600. Você já sabe que 4 vezes 400 também dá 1.600, e esse cálculo que vai resultar em 1. Ok, tá claro. Professor, o que é que isso significa? Qual o significado desse 1, significado econômico? Significa que, na verdade, os dois bens possuem os mesmos valores. Basicamente os mesmos preços, mesmo tendo, né, valores nominais diferentes. Mas o nível de riqueza que você precisa
no Brasil para adquiri-lo é o mesmo nível de riqueza que você precisa nos Estados Unidos, ok? Levando em consideração as diferenças de moeda. Então, eles possuem basicamente essa taxa unitária para dizer que tem o mesmo valor, os mesmos preços, apesar das diferentes taxas de câmbio nominais. Ok. No exemplo 2, você vai encontrar uma situação muito semelhante, você já sabe como calcular, né, através do primeiro exemplo, e eu vou colocar aqui o valor mais rapidamente, né? Aqui nesse caso nós temos uma pequena diferença, porque eu estou colocando os valores, produtos com preço diferente, e aqui no caso $1 vale R$1. Então aqui em cima você vai colocar taxa nominal, vezes 1.200 sobre 1.500. Isso aqui, pessoal, fazendo os devidos cálculos, você vai ter como resultado 0,8. Professor, qual é o significado econômico desse 0,8? Esse significado econômico me informa que nos Estados Unidos, o produto é 20% mais barato. Ok? 20% mais barato. Professor, de onde é que o senhor está enxergando essa informação? Pessoal, quando ele valia 1, significava uma situação de equidade, onde você podia equiparar as duas, né, as duas unidades aí do valor da mercadoria. Aqui, você está 0,2 pontos percentuais de diferença, né, 0,2 de diferença. Isso significa que a moeda estrangeira, né, o preço da mercadoria no estrangeiro é 20% mais barato que no Brasil. Lembrando que 0,2, né, é o 0,20 em taxa unitária. Tá? O 20% nada mais, nada menos do que o percentual de 0,2, a taxa percentual de 0,2. Beleza, tá claro? E para finalizar, no exemplo 3, a gente vai ter o celular, né, nos Estados Unidos de 400, no Brasil de R$800, né, nos Estados Unidos é $400, e a mesma cotação do exemplo número 1. Vamos tentar entender como é que funciona a taxa real aqui. Né? Ela vai me dizer que, eu vou colocar 4 aqui, que é a taxa nominal, vezes, né, tá? 4 vezes 400 sobre 800. Aqui em cima a gente já sabe que dá 1.600, né? Então vai ficar 1.600 dividido por 800. Isso aqui vai me dar quanto? 2. Professor, qual é o significado econômico desse 2? Significa que nos Estados Unidos, isso aqui é só um exemplo, claro, né? Nos Estados Unidos eles pagam 100% a mais. Ou seja, a mercadoria vale aí o dobro, né, do que ela vale para um consumidor brasileiro. Nos Estados Unidos ela vale bem mais. Então lá eles estão pagando mais caro, ok? Estão pagando mais caro. Professor, qual é a necessidade de entender esse tipo de situação, esses valores que aqui nós temos? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Vamos começar agora a entender o impacto econômico desse tipo de situação no nosso dia a dia. Bem, aqui eu coloquei, né, a câmbio real e exportações líquidas, né, a convenção do certo. No Brasil, perdão pessoal, aqui, né, eu quis colocar convenção do incerto, tá certo? Deixa eu corrigir aqui no pincel, convenção do incerto, corrigindo aqui, ok? No Brasil, onde nós temos a cotação do incerto, se o né, o aqui é a taxa de câmbio real, aumentar, significa que houve uma desvalorização, isso aqui é um pouco confuso no início, mas ao longo do tempo você vai entender, houve uma desvalorização da taxa de câmbio real e desvalorização da moeda nacional, levando ao aumento das exportações. Verifique aqui, qual é o menor dos valores, né? Perdão, qual é o maior dos valores aqui desses 3 exemplos? O maior dos valores é o valor 2 aqui, ó, tá certo? O valor 2. O é o que possui, o valor de maior, né? Esse último exemplo aqui, 2. Isso aqui significa o que, professor? Significa que nos outros países, que no caso aqui é só os Estados Unidos, o produto é mais caro e no Brasil o produto é mais barato. Ora, o que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai levar, né? Como é que isso vai impactar a economia do Brasil?
vai impactar no sentido de que nosso produto, que nesses exemplos aqui, nos 3 exemplos eu estou tomando em consideração que são os mesmos produtos similares, os nossos produtos, né, esse nosso celular, ele vai se tornar mais competitivo no mercado. Porque em relação aos Estados Unidos, ele é mais barato. Então, os nossos exportadores, os nossos comerciantes vão ganhar competitividade no mercado internacional. E as nossas exportações vão aumentar. E isso é o que vai dizer o quê? A nossa próxima apresentação. Esse slide, perdão. Nós vamos ter um aumento das exportações. Por quê, professor? Porque o nosso produto se tornou mais competitivo. A desvalorização real da moeda nacional frente à moeda estrangeira provoca um barateamento dos produtos nacionais. Então, quando a nossa moeda está desvalorizada, isso beneficia quem? Os exportadores, né? Melhorando para compradores estrangeiros, melhorando as exportações do país, provocando também um encarecimento dos produtos estrangeiros frente à moeda nacional, no caso real. Piorando quem? Os importadores. Quem se dá mal são os importadores. Beleza, né? E isso vai melhorar o nosso saldo comercial. O que é o saldo comercial, professor? O saldo comercial são as exportações menos importações. Ora, se isso aqui aumenta e isso aqui diminui, o saldo comercial tende a ficar cada vez mais positivo. E em outras aulas nós vamos entender que um país que tem um saldo comercial positivo não quer dizer necessariamente que seja um país desenvolvido, rico ou melhor do que os outros. Nós vamos aprender isso ao longo do tempo, ok? Mas isso beneficia, isso que a gente acabou de ver, né, beneficia o saldo da balança comercial, né, da balança de pagamentos. Beleza? Vamos ver aqui nossa última apresentação dessa aula, fazendo aqui uma síntese, né, um resumo aí da nossa aula, né? Na cotação do incerto, a taxa de câmbio e as exportações são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, a taxa de câmbio aumenta e as exportações aumentam juntas, né? Você viu qual é a situação ali naquele exemplo que a gente deu, onde provavelmente as exportações vão aumentar. É quando deu, né, a taxa nominal deu 2, né? Quando a gente vai encontrar ali exportações maiores. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Isso na cotação do incerto, nosso exemplo aqui brasileiro, tá? Na cotação do incerto, a taxa de câmbio e as importações são grandezas inversamente proporcionais. Se você beneficia os exportadores, os importadores provavelmente estão se dando mal. Na convenção do certo, na cotação do certo, isso vai mudar um pouco. A taxa de câmbio e as exportações são grandezas inversamente proporcionais. E na cotação do certo, a taxa de câmbio e as importações são grandezas diretamente proporcionais. Isso aparentemente, de início, você tendo um primeiro contato, pode parecer bem confuso, mas, né, a partir do momento que você vai lendo, se acostumando com o tema, você vai percebendo que não é tão difícil, né, não é tão complicado assim não. É só mesmo palavras aí, trocadilhos aí que nos incomodam assim à primeira vista, tá certo? Essa síntese, né, essa síntese aqui, eu tirei desse livro aqui, tá, pessoal? A Macroeconomia Esquematizada, professora Luísa Sampaio, e aí eu coloquei aqui a capa como forma de dar os créditos aí à professora. Beleza? Tá claro? Bem, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Aguardo vocês aí em outros vídeos e desejo a todos bons estudos.